Na semana retrasada, antes da votação, que ocorreu na semana passada, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a ligar para alguns parlamentares ali, pressionando, porque foi pressionado pela bancada evangélica para que esse tema não avançasse. Mas avançou, né? Foi aprovado na CCJ. O que você nos conta em relação ao futuro desse projeto, Paula? Olha, o futuro desse projeto ainda é incerto. É importante a gente lembrar que ele é alvo de muita polêmica, tanto que a aprovação na CCJ se deu com um placar bem apertado, 14 a 12 votos, então um placar bem apertado para ele ser aprovado por ali. E mesmo depois dessa aprovação, que o caminho natural seria o projeto de lei já seguir para votação no plenário do Senado, ou seja, onde todos os senadores, todos os 81 senadores poderão dar os seus votos a respeito dessa matéria, debater também, fazer ainda mudanças a esse texto, ainda assim, logo no dia seguinte, a CCJ houve uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e algumas lideranças de partidos, e um dos líderes informou que nessa conversa com o Rodrigo Pacheco ficou acertado que, na verdade, eles ainda fariam uma sessão de debates temáticos dentro do Senado, uma espécie de audiência pública a respeito desse assunto, e que, além disso, havia a possibilidade dessa matéria ainda ser debatida em outra comissão. Por mais que o rito habitual ali dentro do Congresso é de que a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, seja essa última comissão pela qual os projetos de lei passam antes de ir para o plenário, ainda assim ficou o debate de que esse texto poderia passar por alguma outra comissão, como a Comissão de Assuntos Econômicos, ou seja, para essa tramitação não ficar acelerada, levar mais um tempo, ter mais debate e poder ser colocada ainda um pano quente maior a respeito desse projeto, que, vamos lembrar, é muito antigo, levou décadas para ser votado de fato na Câmara dos Deputados e agora no Senado estava tendo esse andamento de tramitação. Na ficha do próprio projeto, ele está colocado ali para ir para o plenário. Mas houve essa conversa na semana passada de possibilidade de passar por uma comissão, ter um debate ali, uma espécie de audiência pública sobre esse assunto. Então, ainda está ali num stand-by, ainda numa pausa a respeito do que de fato vai ser essa próxima movimentação. Mas há, sim, uma grande polêmica em torno desse assunto, enfrenta uma grande resistência da própria bancada evangélica, de parlamentares que fazem parte da frente parlamentar evangélica, que não são favoráveis. Nem a questão dos jogos de azar, essa possibilidade de regulamentação, de legalização de jogos que hoje não são permitidos aqui no Brasil, a legalização do jogo do bicho, por exemplo, também a questão da entrada dos cassinos, a volta de bingos, que uma vez já funcionaram aqui no país, eles são contra toda essa possibilidade, principalmente por conta da preocupação do vício em jogo que pode acontecer, por esse acesso a esses jogos de forma legalizada. E também agora a gente tem um outro ponto desse texto que saltou a atenção, inclusive de parlamentares, que também chama atenção, que é justamente essa questão da possibilidade de ter uma volta dos fumódromos. Isso porque nesse texto tem ali 2 artigos que falam que nos espaços em que vai haver o cassino, nos espaços em que seriam realizados os jogos de bingo, é necessário ter uma área isolada, reservada para fumantes, o que classifica aqueles fumódromos que a gente já faz pelo menos 10 anos que não vê aí no nosso cotidiano, aquelas espécies de aquários fechadas em que as pessoas podiam fumar de forma livre, ainda que dentro de um ambiente fechado. Era comum ver dentro aqui das redações de jornal ou então em espaços públicos no próprio Congresso, aquela salinha em que as pessoas iam para fumar ainda dentro do espaço fechado. Isso foi proibido a partir de 2014, no momento em que houve a regulamentação da lei antifumo, que já havia sido sancionada lá em 2011, então a partir de 2014, 10 anos atrás, houve a proibição de fato dos fumódromos. Mas esse texto traz a possibilidade desses espaços isolados, reservados para fumantes, voltarem para a nossa realidade, o que é um outro ponto de preocupação, aí falando sobre a questão de saúde humana, sobre saúde pública, porque diversos especialistas comentam sobre como esses espaços, esses fumódromos, mais que tenham exaustores, locais ali que possam fazer uma climatização do ar, uma filtragem, ainda assim não são capazes de filtrar todas as toxicidades que o cigarro acaba liberando pela fumaça, o que faz com que outras pessoas que estão ali ao redor daquele espaço também acabem se tornando fumantes passivos, sejam também afetados por aquelas fumaças. Então esse é um outro
debate dentro agora dessa questão dos cassinos, que também tende a movimentar nas próximas semanas o próprio debate a respeito desse texto. Eu conversei, inclusive, com o relator do projeto, o senador Irajá, que mencionou que esse é um ponto do texto que pode ser retirado, ele entende se cair, que ele mesmo não fuma, não é favorável a um estímulo ao cigarro, mas que ainda assim, se for algo que avance, for aprovado, é algo que passaria por uma regulamentação do Ministério da Saúde, da Anvisa. Então, ele acredita que haveria um tratamento responsável a respeito dessa possibilidade da volta dos fumódromos, mas ele também não vê prejuízo ao texto em geral, a questão dos cassinos, dos bingos, se esse trecho justamente sobre os fumódromos acabar caindo aí no meio do caminho.